Colossais. Recentemente, alguns canais relacionados ao Esporte Clube Vitória atualizaram a informação em relação a Ismael Dias, né? E as atualizações desses canais, né, foram atualizações até boas para quem está na expectativa de ver Ismael Dias jogando com a camisa do Esporte Clube Vitória. Só que eu fui direto da fonte, né? Fui buscar aqui informações diretamente do Equador, de pessoas, jornalistas, né? Um jornalista da imprensa ligada completamente à Universidade Católica, né? Um cara que também conhece os bastidores, e eu fui na fonte. Fui buscar informações diretamente do Equador, né? E eu vou trazer aqui essas informações. Será que as informações do Equador batem com as informações daqui da imprensa baiana? Você vai saber neste vídeo, né? E olha, você pode se surpreender com o que você vai ver neste vídeo. Fiquem aqui comigo até o final, que eu também vou dar minha opinião em relação a esse jogador, em relação a esse imbróglio, né? Tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo, tá bom? Vou mostrar para vocês com exclusividade este vídeo que você só vai ver aqui no canal, né? Depois, algumas pessoas podem até pegar, repostar, mas em primeira mão, esse vídeo você vai ver só aqui no canal Geração Colossal. Mas antes, calma, relaxa o peito aí, segura a emoção. Eu só vou te pedir uma moral. Deixa o like aí para fortalecer este conteúdo. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. E clica no botão hypar que ajuda demais no desenvolvimento desse vídeo, beleza? Por favor, gente, faça tudo isso que dê um trabalho retado vasculhar este vídeo. Eu mesmo dublei o vídeo com a minha voz. Dei um trabalho retado para fazer toda essa dublagem, para encontrar essa informação exclusiva para você. Então, por favor, me dê uma moral aí. Não custa nada, é só deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativa o sininho e clica no botão hypar, que você vai gostar bastante das informações, ou não, que eu vou trazer aqui para vocês em relação a Ismael Dias. E para você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou o Lúcio, sejam bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Bom, família, vamos lá falar de Ismael Dias, atacante panamenho. Já trouxe alguns conteúdos aqui em relação a esse jogador. Vive a melhor fase da sua carreira, está no auge, né? O cara tá cheirando a gol e tá chamando a atenção, claro que não somente chamou a atenção do Vitória, né? E não adianta falar que foi por informações vazadas não, porque o jogador, o desempenho dele é a própria vitrine do jogador, né? Tá todo mundo vendo porque o cara tá se destacando não só na Sul-Americana, no Nacional, né, que é o campeonato lá do Equador, mas também pela sua seleção panamenha. E diga-se de passagem, a seleção do Panamá é uma seleção bem fraquinha, mas o jogador Ismael Dias consegue se destacar fazendo muitos gols, tá? Chamou atenção, despertou a atenção de outros clubes, de clubes do México, Estados Unidos, né? E, consequentemente, também o Vitória, tá? E, recentemente, a informação foi que o Vitória continua nas tratativas, eu estou falando informações que vieram daqui, da imprensa baiana, de alguns canais do Vitória, que o Vitória continua nas tratativas, continua conversando, e que o Católica, né, a Universidade Católica, está fazendo um pouco de jogo duro, porque quer contar com o jogador, e acho que as atualizações foi que se caso o jogador fosse eliminado da Sul-Americana, aí ele sim poderia estar vindo para o Vitória. Mas a situação é um pouco mais complexa. Eu trouxe aqui, como eu falei, vou mostrar aqui o vídeo para você, diretamente do Equador, de um jornalista que conhece os bastidores, que tem informações, e ele trouxe uma informação nada animadora. Será que é o fim dessa contratação? A gente vai ver agora. Vamos averiguar juntos essa situação. Eu vou trazer para vocês aqui este vídeo e a gente vai reagir juntos. Vamos nessa. A pergunta que não quer calar
para onde vai Ismael Dias? Ele fica no Equador ou ele vai para o Brasil? Tem alguns clubes da MLS que têm interesse no jogador. Eu vou te contar qual vai ser o futuro do artilheiro da Copa Sul-Americana e também da Copa Ouro. Mas vamos por partes. A situação do atacante é o seguinte: ele tem contrato com a Universidade Católica até o dia 31 de dezembro. E você sabe o que isso quer dizer? Que no dia 1º de janeiro o jogador vai estar livre para fechar com qualquer equipe do mundo. Ele pode jogar na China, na Indonésia, onde ele quiser. Porém, a ideia do jogador e da Universidade Católica é que ambas as partes ganhem. O time equatoriano fez um investimento de $400 mil naquela época pelo jogador. E eu estou falando de 3 anos atrás. E obviamente o time do Equador, no mínimo, quer recuperar esse dinheiro. Para um time do Equador, isso é muita grana, é muito dinheiro. Eles não querem que o panamenho saia de graça. Os dois lados devem ganhar, correto? Bom, como eu vinha dizendo, o Ismael Dias pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, mas simplesmente não é isso que ele vai fazer. O Ismael com certeza aceitará uma renovação de contrato, um contrato muito melhor, diga-se de passagem, com melhores condições financeiras, bases salariais, um bom acordo de luvas e uma robusta multa rescisória para que qualquer outra equipe que queira adquiri-lo tenha que pagar esse valor. Essa foi a proposta que a Universidade Católica fez à nova agência do jogador. E este é o cenário provável, pelo que eu fiquei sabendo, nos bastidores lá da Universidade Católica. Isso provavelmente vai acontecer. O jogador vai renovar com a Universidade Católica. E o contrato será estendido por 2 ou 3 anos. Porém, existe uma brecha. Foi estipulado uma cláusula de saída nesse novo contrato, isso se ele for assinado. Algumas equipes equatorianas consultaram a situação do jogador à Universidade Católica, e uma dessas equipes foi a Liga Deportiva de Quito, e a Universidade Católica falou que só liberaria para alguma equipe equatoriana por $2 milhões, afastando completamente a concorrência, porque trata-se de um jogador que está em final de contrato. Tem a situação também do Vitória, uma equipe de porte médio do Brasil, que não tem tanto poder de investimento quanto o Flamengo, um Botafogo ou até mesmo um Atlético Mineiro. E hoje o Vitória está passando por uma situação financeira complicada. O time brasileiro está procurando por laterais esquerdos, seus jogadores mais valiosos da última temporada saíram, ou seja, financeiramente o Vitória não anda bem das pernas. Se não fosse essa possível renovação, provavelmente lá que Ismael Dias iria jogar. Mas as últimas informações não são nada animadoras. Indicam que a negociação esfriou um pouco, porque eu já falei e vou repetir, a Universidade Católica quer lucrar com o Ismael e não vão aceitar mais $1,5 milhão para equipes de fora e nem tampouco $2 milhões para equipes nacionais. Isso será muito complicado. Então, o cenário é o seguinte: dos times da MLS que perguntaram pelo príncipe Ismael Dias, um deles é o Real Salt Lake. O Houston também fez uma sondagem pelo panamenho. Essas equipes norte-americanas certamente podem pagar esse valor que a Universidade Católica está pedindo, acima de $2 milhões. Então, para não me alongar aqui, o cenário provavelmente seja para que Ismael Dias renove o seu contrato com a Universidade Católica, com a pretensão de ambas as equipes ganharem, caso venha a surgir uma proposta. E nesses moldes, eu tenho certeza que somente equipes da Liga Norte-Americana terá condições de pagar esses altos valores financeiros, porque nem o Vitória e nem nenhuma outra equipe aqui do Equador tem todo esse poder de investimento. Certamente, o Vitória do Brasil tinha muito interesse em contratar um centroavante, pois era uma das exigências da sua torcida. E essa nova contratação do uruguaio Renzo Lopes pode ter sido a deixa de que o Vitória desistiu da contratação, mas isso é supostamente apenas uma especulação, é um pensamento meu. Colossais, essa aí foi a informação diretamente do Equador. Eu vou resumir aqui para vocês o que é que esse jornalista falou, né? Simplesmente ele trouxe a informação de que, segundo o que está rolando lá nos bastidores do Universidade Católica, é que eles estão querendo renovar com a agência do jogador, né? Com o jogador, para poder aumentar um vínculo entre 2 a 3 anos, para assim esse contrato ficar um pouco mais robusto financeiramente, ficar maior, né? Porque eles estão querendo liberar o jogador por $2 milhões, $2 milhões agora, aumentaram a pedida.
E, pelo que eu fiquei sabendo, eles estão querendo aumentar o vínculo para poder as duas partes ganhar, tanto o jogador quanto a Universidade Católica. Mas será que alguém vai querer pagar esse valor caso o contrato se estenda? Porque o Vitória acho que não vai ter condições, né? Se caso o jogador realmente aumente seu vínculo com a Universidade Católica entre 2 a 3 anos, a pedida pelo passe do jogador vai aumentar drasticamente. E aí, como ele falou, só quem tem condições realmente hoje de bancar esses custos é alguma equipe norte-americana. Então, o que o Vitória tem que fazer, eu não estou aqui dizendo que o Vitória desistiu, como ele falou, né, que porque o Vitória trouxe Renzo Lopes, o Vitória desistiu. Não estou aqui dizendo isso, mas eu estou aqui afirmando que o Vitória não pode deixar isso acontecer, do jogador renovar o seu contrato, se caso o Vitória queira realmente o jogador, o Vitória não pode deixar isso acontecer, tem que fazer uma oferta mais atrativa para furar o olho aí da Universidade Católica e, consequentemente, trazer o jogador. Porque se essas informações forem verídicas e realmente o jogador aceitar renovar o seu contrato, aí vai ficar difícil trazer o jogador. Porque o trunfo do Vitória, né, a grande cartada do Vitória é poder fazer essa oferta sabendo que o jogador vai ficar livre daqui a 6 meses, no final da temporada. Então, a Universidade Católica está desesperado. O que é que você acha a respeito de todas essas informações? Não está batendo muitas informações que vieram daqui, né? Porém, são informações que vieram diretamente do Equador, de quem está mais perto do jogador e da equipe que hoje detém os direitos federativos do jogador. Quero saber a sua opinião. Você acha que ainda dá para o Vitória contratar? Lembrando que ainda não foram renovados, né? Não renovou o contrato ainda de Ismael Dias, mas a Universidade Católica tem interesse de fazer isso para poder lucrar mais com o jogador. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso que você viu e ouviu neste conteúdo. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!